Mas, Marcos, me corrija se eu estiver errada. Sim. O que significa report? É isso? É. E como usá-la, né, para melhorar aí o nosso dia a dia? Exatamente. Certamente os americanos vão falar report. No Brasil, nós adotamos a palavra rapport. Né? A gente usa esse termo mesmo. A origem do rapport nem é inglesa, ela é francesa. Significa relacionamento. Então, quando você quer criar um relacionamento, criar um vínculo com alguém, você aprende na PNL a usar o rapport. Então, o que é um rapport? O rapport começa do jeito que você fala, um tom de voz, você fala. Isso vai dica para os vendedores agora. Chega o cliente fala baixo, de um modo lento, e ele quer informações sobre esse determinado produto. Aí o vendedor é aquele vendedor ligado 220, que fala rápido, fala alto, e ele quer, vamos logo, eu vou apresentar todos os produtos para o senhor. Aí o que acontece? Não há rapport. Por quê? O vendedor sem PNL, ele fala sempre do mesmo jeito, ele não muda o jeito de falar. Então ele não entende que cada pessoa tem um jeito de falar. O rapport também continua quando a pessoa usa, por exemplo, termos visuais. Você quer usar termos visuais para conversar com ela. A postura, sinceramente, vai haver comunicação se você ficar assim e eu ficar assim, ó. Não existe mais rapport aqui. A minha postura está dizendo o que para você? Que eu estou me distanciando de você. O meu pé, a gente estuda muito linguagem não verbal. É uma linguagem corporal. É uma linguagem corporal. O corpo fala, muito. Né? O corpo grita. Eu brinco, o corpo grita. Então você está falando com a pessoa, o meu pé está apontado para a porta, eu fechei para você, coloquei o braço para você, ou seja, eu estou aqui, não quero que você entre no meu espaço, ainda virei minha cabeça e ainda estou com a mão assim, ou seja, eu não aguento mais você falar. Então o que acontece? Quebramos o rapport. Na medida em que eu quero só que você perceba, se eu fizer isso aqui, mudou alguma coisa entre a gente? Nossa, fica muito mais confortável, né? Para quem está aqui conversando contigo. Acabou aquele clima que estava antes, eu cheguei para você, agora eu me aproximei de você. Eu não preciso te imitar. Muitas pessoas acham, porque o rapport, uma das técnicas do rapport chama espelhamento, que é você, digamos assim, acompanhar ou se assemelhar à sua postura com a pessoa. E muitas pessoas ficam assim, né? O estudante iniciado de PNL fica olhando você e monitorando. Ah, ela colocou a mão assim, deixa eu colocar também. Aí acaba ficando um negócio falso. E aí quando eu vou vender, você fala, esse cara é muito artificial. O seu inconsciente processa isso. Porque assim, o consciente, ele processa o que eu estou falando agora. Mas o teu inconsciente processa todas as informações desse ambiente. Uhum. O teu inconsciente está processando a temperatura a luminosidade, a presença do cachorro, tá vendo minha postura. Então, o teu inconsciente está processando todas as informações. Uhum. Tá? Então, uma coisa importante para vendedor que eu sempre falo, se a pessoa chegou e mexeu um braço lá, ele cruzou um braço, você cruzou um braço. É isso, você cruzou um braço, aí eu cruzo as pernas. Porque na hora que eu lhe acompanho, digamos que eu posso acompanhar a tua respiração. Se eu vejo o teu ombro subindo e descendo, e eu faço isso na mesma frequência que você, de imediato eu já estou assemelhado a você. Eu já, pelo menos a velocidade da voz, eu já começo, porque se eu sigo sua respiração, minha voz vai acompanhar a sua velocidade. Uhum. Então, qual é a dica? Se o cliente fala baixo e fala de pausada, modo lento, você como praticante, se você é um vendedor, um comunicador, você vai falar pausado, de forma lenta, porque quando você fizer isso, a pessoa vai dizer, esse cara me lembra alguém que eu gosto, que sou eu mesmo. E a dica, Marcos, na hora de fechamento de venda, né? Como que o vendedor descobre qual o momento certo de fechar uma venda? Boa, excelente pergunta. O vendedor, o cliente está lá. Observa a linguagem não verbal dele, a linguagem corporal da pessoa. Se o cliente está assim, não peça fechamento. Ele está processando ainda as informações. Uhum. Se o cliente está assim, alisando o queixo, olhando para cima, ele está se imaginando se vai ou não comprar o produto. Uhum. Se você pede o fechamento nessa hora, ele vai dizer não. Só que a mente dele está dizendo ainda não, mas aí ele diz não. Então o programador do PNL ele vai observar a linguagem e vai dizer assim, ó, ela já fez a afirmação com a cabeça. Por exemplo, agora eu estou falando e você está concordando inconscientemente comigo. Então eu percebo que a sua linguagem corporal está concordando com o que eu estou vendendo, que é a ideia agora.
Então, essa hora eu poderia fechar uma venda e dizer, concorda, Liliane? Concordo. Olha, então ela comprou a ideia que seria o meu produto aqui. Então, nessa hora, tem muito vendedor que é inexperiente, que não vê a linguagem corporal do cliente. O cliente o tempo todo fala assim, eu gostei do seu produto. A cabeça diz não. Diz não. Isso a gente chama de incongruência. É muito comum incongruência. O inconsciente fala uma coisa e o consciente fala outra. Mas em quem você acha que a gente deve acreditar? No corpo, com no certeza. No corpo, ótimo, Liliane. Porque o corpo, as pessoas falam assim, onde é que é a rua tal? Você fala, você entra ali à esquerda. Você entra à esquerda? Então quando alguém fala isso pra mim na rua, eu falo assim, segue o corpo dela. Porque quando eu faço assim, entra à esquerda, eu estou automaticamente me relembrando quando eu ia na rua que eu virei o carro à direita, então eu prefiro seguir o que o corpo dela está dizendo. Olha, aqui ele levantou a mão direita, na televisão para vocês não é, mas aqui é a mão direita. Exatamente. Bom, Marcos, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Criare. Toda vez que você vem, a gente recebe muitos elogios, tanto no Facebook, tanto por e-mail, aí no criareparavocê@gmail.com. Então você pode estar escrevendo pra gente, solicitando o Marcos aí mais vezes, como a gente já veio acompanhando aí os e-mails. Sempre muito, muito elogiado. Você é uma pessoa sensacional, inteligentíssima, Obrigado. Dinâmica, divertida. Obrigado. E as suas palestras, eu posso dizer que eu já assisti algumas palestras, né? A gente sempre busca um pouco mais de aperfeiçoamento na nossa profissão. E, sem sombra de dúvidas, você é o melhor palestrante que eu conheço. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu fico honrado. Eu ganhei a noite aqui. Imagina. Quem quiser aí acompanhar meu trabalho, eu sei que você sempre Isso. põe o meu site aí, vai estar durante o programa o meu site. Lá tem bastante artigos sobre o PNL. E quem é de Guarapuava, eu queria fazer um convite. Nós vamos promover uma palestra aqui na cidade, chamada Spa do Sucesso. A Sig e Marcos Souza, juntos, nós aberto ao público, então a gente vai levar muitas dessas informações que a gente falou aqui, eu vou te levar para o público guarapuavano e está convidado todo mundo aí do Paraná. Spa do Sucesso. Por que Spa, Liliane? S de sentimento do sucesso, P de pensamento do sucesso, A, ação do sucesso. Qual é o meu sonho, Liliane? E agora eu vou acessar o canal do sonho. O meu sonho é que da mesma forma que existe spa para perder peso, spa para ficar mais jovem, spa para engordar, eu vou ter um spa para obter sucesso. Eu vou criar esse spa que começa com a palestra e lá na frente, eu me imagino como? Imagino criando um centro onde as pessoas vão se instalar lá 2, 3 dias, vão dizer, Marcos, é isso que eu quero na minha vida. E eu vou ajudar essas pessoas a alcançar esse sucesso. Então, tá aí traçado mais um objetivo na minha vida. Que dia que vai ser, Marcos? Vai ser dia 21 de agosto, no sindicato, eu acho que é o Sindicato Rural. Mas maiores informações na SIG. Liguem para a SIG que elas darão informações completas. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Liliane. E olha, a gente vai pro break e daqui a pouquinho a gente volta.